Bueno, hermanos, hoy, con la ayuda del Señor, y más todavía por la obra bendita de nuestro Espíritu Santo, seguimos com o tema e hoje já, como podem mirar aí, tomamos já o ascenso, passando pela porta da fuente, agora vamos ascendendo, porta das águas, porta de los caballos, porta oriental, porta del juicio. E por aí entramos e vamos até a porta de Efraim e chegamos à porta da cárcel. Então, aí termina, pero de uma forma literal, pero de uma forma espiritual, não. E começa todo de novo em nossa vida, em nossa jornada cristiana. Todo se sigue. É como as estações, como já falei para os irmãos. A vida cristiana é assim, esse é o desenho, a forma como Deus projetou as coisas em nossas vidas. E tudo que o Senhor passou em sua vida, em seus 30 anos oculto allá em Nazaré, foi barro esse processo também. Porque a palavra diz que em tudo o Senhor foi tentado, pero não pecou. Também aprendeu a obediência naquilo que padeceu. Isso é uma coisa tremenda. Aprendeu um processo de obediência ao Senhor através do padecimento, do sofrimento. Se um é muito desobediente, lhe falta mais disciplina. Pois essa é a realidade. E se nós quando ponemos bastante atenção, todas as portas de uma forma espiritual, assim veio dessa forma, estão todas interligadas, não só pelo como uma por dentro da outra. As portas vão entrando, porque se tu está no valle, tu necessita da porta das ovelhas, necessita a experiência do pescado, necessita a experiência da porta antiga, do valle. Então, quando tu vai entrando pelas portas, necessita a união de outras portas. Ou seja, se um não logra ser aprovado na primeira porta, teremos dificuldades nas demais portas. Pero o Senhor é paciente e misericordioso e sabe a medida do trato que hace com cada um de nós outros. E quando entramos pelas portas, por la fuente, que é a persona do Espírito, então, recapitulando, bueno recapitular, as ovelhas, o sacrifício, a operação da cruz, o pescado, a autoridade, a prédica do evangelho, a vida, a puerta antiga ou vieja, a base, a fundamentação, fundamentado sobre a roca, fortalecido na prática da palavra. Aí mira como que a palavra vai, como que salta a porta das águas, que é a palavra, e está como também por dentro da antiga. É como se fosse a física quântica. É algo sobrenatural o que o Senhor faz conosco. As portas não estão aisladas. As portas estão conectadas uma à outra e, de certa forma, uma por dentro da outra. Assim, de uma forma espiritual. E quando chegamos à porta do valle, a porta da humilhação, das provas, das lutas, aí vem a porta do muladar, da limpeza, da santificação, de sair toda a basura, a porta da frente, a operação do Espírito Santo poderoso, já no início, ascendendo, já nos levando à ascensão, barrando, anulando-nos, zerando, zero, hasta chegar nada de nós outros. Todo esse processo se repete hasta que chegas nada de nós outros e tudo de Cristo. E vai ascendendo a porta de los caballos, pelas batalhas, pelas lutas, batalhando aqui, vencendo o inimigo. Essa é a batalha constante. A porta oriental, da esperança,
de la venida del Señor, el Maranata. Ahí está la puerta del juicio, o la puerta que habla de, también otra palabra para puerta del juicio, es la puerta de la inspección, donde tú eres inspecionado. Aí Davi llegaba o ejército, inspecionava uno por uno, e vamos falar dessa porta, a porta de Efraim, a porta del serviço, porque Efraim é aquele que foi bendecido por Jacó, o filho de José, porque o maior vai servir o menor. E aí terminamos na porta de la prisão, a porta de la cárcel, o senhorio de Cristo. Então, hoje, tomando a porta de las águas. É a única porta que não foi danhada, não foi necessário uma restauração dessa porta. Todas as demais portas passaram por restauração. Por que isso? Porque a palavra não necessita ser restaurada. Em nossas vidas, sim, há necessidade, mas a palavra em si é santa, perfeita. O próprio Senhor Jesus é o verbo de Deus, a palavra. Quando há em Gênesis, esse verbo vem, já haja luz, já incorpora o verbo. Haja luz. E vai vendo todo a criação passando por a mão da obra de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas que foram hechas dele a ele, por ele para ele, e nele também. Então, a palavra na porta das águas, que não tinha trancas, não como a porta da oveja, tampouco não necessitava estar, estava aberta. Por uma vez ao ano, tinha as cerimônias, festas. Essa parte era bastante utilizada nesse período pelas festas. Então, mira que habla Neemias, capítulo 3, 26, hermanos. Nenhuma força no universo tem poder para destruir a palavra de Deus. Então, Neemias 3, 26 diz assim: os serventes del templo que habitavam em Ofel não se quedaram atrás. Essa é a Reina Valera contemporânea. Pois restauraram, incluso em frente de la puerta de las águas. Ou seja, houve uma restauração del muro, pero de la puerta não. Pela frente de la puerta houve uma restauração. E la torre que sobresale. Aí algo interessante é que os sacerdotes sacavam a água do manancial de Siloé. Onde está esse manancial? Onde está este tanque? Allá barrando pela porta da fonte. E interessante é que não barravam por dentro da cidade, barravam hacia fora. E recorriam essa água neles tanques de Siloé e subiam mais uma vez e allá hacían la lavagem, o ritual de la lavagem de los escalones del templo. Tinha esse rito de lavagem. Por isso, é aí, nesse dia dessa lavagem dessas águas, foi quando Jesus falou que sobre a operação do Espírito, que dentro de vosotros fluiriam rios de água viva. E nessa festa, nessa lavagem, Jesus usa essa expressão, aplica essa expressão. Quando é o rito de prender as luzes, eu sou a luz. Muitas vezes eu faço essas comparações justo nas festas e traía a realidade. Lamentavelmente, muitos irmãos hoje entram por este caminho de celebrar as festas, pero as festas todas simbolizam a Cristo, e Cristo é nossa Páscoa, já está em nós, as festas estão em nós.
através de Cristo. Estão em la graça, já não há mais a lei. Então, é como algo regressar. Isso que derrava, isso era um ponto que deixou Pablo muito molesto em relação a Gálatas, o que estava passando, e muitas coisas que o escritor dos Hebreus habla para aqueles que estavam lá também, regressando a práticas antigas. Outra aplicação que é importante para a porta é que allá nessa porta era administrada a justiça e se hacían juramentos. Então, começamos por alguns textos aqui. Se pudesse, se falássemos sobre esse tema só de las puertas e outros, como maridos, para santificá-la, havendo-lo purificado por el lavamento del agua com a palavra, a fim de que é algo que cada sacerdote da casa, a responsabilidade de ensinar a palavra a sua mulher. E aí, claro que há mulheres que se sobressaem também, está mais no conhecimento, pero juntos, para santificá-la, havendo purificado por lavamento da água com a palavra. A palavra nos lava, nos limpa. Mira como que a hora tu pode transportar essa porta, pero olha que há lavamento. Aonde podemos ser limpios? Por el bade unida à la basura. A palavra vai tendo seu efeito, e quem é que tem o poder e as ferramentas que tem nas mãos para utilizar essa palavra em nossas vidas? Espírito Santo, sim, que é a palavra, essa espada, pero quem é que maneja essa espada que entra e hace a separação? Mira, em nossa condição caída de homem, por causa dele pecado, o espírito humano se quedou. Todavia, que o Espírito Santo está vindo até o mais profundo do nosso espírito que estava morto, lo ressuscita, e essa prática temos de uma maneira espiritual verdadeira no sacramento do bautismo, do nosso bautismo, de ressuscitar, ele viejo homem muerto e agora levantando de la tumba, o espírito humano que estava morto, e lo levanta com o poder do Espírito Santo, se une a nosso espírito, pero todavia, aí todo um processo, e isso vai trabalhar, e essas portas estão barra esse processo, nos ajudando, e o Espírito Santo que segura a espada, vem entrando e vai o que? Sendo essa separação de nossa alma, de la psique, de las emociones e de nossa vontade, a palavra como isso, como dos hilos, e hace essa separação. A palavra nos ajuda a mantermos dentro da vontade de Deus, nossos pensamentos em Deus, nossas emoções agora reguladas por el Espírito, com a ajuda da palavra de Deus. Pela palavra também, em sua totalidade, 27 aqui, não terminei. A fim de apresentar-se a si mesmo na igreja em toda a sua glória, sem que tenha mancha, nem arruga, nem coisa semelhante, senão que fora santa e imaculada. Aí a palavra autoriza, nos ajudando também na porta da basura. Sem a palavra, sem o Espírito, sem as lutas, sem o fundamento, sem a vida e sem a operação da cruz, mira, tudo isso é uma sequência que vai afetar nosso crescimento. O Senhor, não vamos poder avançar, crescer, não vamos deixar de ser ninhos imaturos, pero sim agora a necessidade desse trabalho para chegar a ser filhos maduros nele, Senhor. E a palavra em si também tem sua totalidade e tem uma visão completa. Salmo 119,
Salmo 119, versículo 160. Salmo 119, verso 160. La suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Y cada una de tus justas ordenanzas es eterna. Entonces, ¿qué se trata ese versículo de ese salmo que fue escrito por Esdras? Salmo 119. ¿Qué está nos llamando? Que uno no puede tampoco también pegar un punto de la palabra acá y sin esto que está aquí, hay que tener toda la palabra, todo esse depósito de Deus para poder termos uma visão clara. Como diz na teologia, não se pode construir uma doutrina com um ou dois versículos. Há que haver um compêndio único dessa suma, porque há muitas heresias por causa de um não tomar apenas um verso da palavra e constrói uma doutrina, um ensino em cima desse verso. Isso se leva a uma heresia e não é dessa forma. A suma da palavra. E essa palavra engendrada em nós outros, com nossa responsabilidade, nos vai traindo visão. Abre nossos olhos também, nos ajuda. Há uma passagem nas Escrituras que me chama muito a atenção a questão da visão espiritual e da operação da palavra em nossas vidas, que é a experiência de Isaías, a experiência que Isaías teve, esta experiência que teve Isaías allá com o rei Uzias, no capítulo 6, verso 1, diz assim, Isaías 6, capítulo 6, versículo 1. En el año de la muerte del rey Uzias, vi yo al Senhor sentado sobre um trono, alto e sublime, e la orla de su manto llenava el templo. Hoje que coisa tão significante, sim ou não? Ou seja, que Isaías, seus olhos foram abertos justo quando Uzias morreu. Enquanto estava vivo, não poderia ver o Senhor. Sabemos muito bem do triste relato da vida de Uzias, um dos reis mais sábios da história de Israel. Tanto ele como Salomão, pero Uzias foi que criou as catapultas e muitas outras obras de engenharia. Pero entrou no santuário, a soberba tomou seu coração de tal maneira que queria oferecer sacrifício de incenso ao Santíssimo, e isso só cabia aos sacerdotes. E ele, não, eu quero, e foi, e saiu a lepra, e quando saiu a lepra, os sacerdotes o expulsaram. E por isso teve que sair de Jerusalém e morrer fora de Jerusalém por la lepra. Quedou barro na maldição. Pero quando morre, Isaías tem. O que é isso para nossas vidas? Que está falando isso? Que significado tem? Quando o viejo homem em nossas vidas está bajo la muerte, por la operação de la cruz, nossos olhos são abertos e podemos ver o Senhor. Há muito, todavia, de Uzias em nós outros. Muito. E a operação da palavra vai fazendo esse trabalho. Ele viejo homem. Se há muito de nós outros, irmãos, não há como ver o Senhor, como temos que ver. Por isso, a operação da cruz e todo esse processo que estamos estudando das portas dele e chegando à liberdade
e a purificação, a limpeza, para poder ver o Senhor. Mira que allá na situação de Lucas com os discípulos, a primeira coisa que o Senhor trabalha são os olhos. Empieza por os olhos. Assim é. E aí vem com o nosso caminhar, com os mancos, com a lepra, com os ouvidos, com a expressão a hora da vida de ressurreição, ressuscitando, e agora tendo vida e testemunho e autoridade para predicar o Evangelho de Deus. O uso da palavra, Isaías 55, 11. Isaías capítulo 55, versículo 11. Assim será minha palavra que sale de minha boca. Não volverá a mim vazia, sem haver realizado o que desejo e logrado o propósito para o qual la enviei. Um versículo que tanto usamos. Amar a palavra de Deus, por então, o uso da palavra nunca, jamais regressará vazia. Essa é uma experiência muito marcante, é a vida do irmão George Miller, que passou a vida toda predicando, ensinando seu amigo, orando por ele. E o irmão George parte para o Senhor, e justo em seu sepultamento, naquele dia, seu amigo recebeu o Senhor. Então, a palavra não jamais regressa para si. Ele meditar diário, a responsabilidade de nos, que nós temos com a palavra em meditar constantemente, diariamente, com a palavra. Onde está? Allá encontramos em Josué, capítulo 1, versículo 8. Josué 1, verso 8. Este livro da lei não se apartará de tu boca, senão que meditarás nele de dia e noite. Para quê? Para que? Por quê? Por que a necessidade? Por que esse meditar na palavra? Que efeito tem? Porque a palavra de Deus é assim. Deus aplica sua palavra e explica e habla sobre o efeito. Que efeito tem cá? Em esse meditar em la palavra. Meditar não é ler por ler, é no comungar com a palavra. Como assim os místicos antigos orando, lendo a palavra e orando também. Então, para que cuides de hacer todo o que em ele está escrito. Então, se não medita, não vai poder ser. Pero hacer todo. Um pouco, pero todo. Porque entonces harás. Aí vem uma segunda coluna, uma segunda condição. Primeira condição aqui. Por que essa palavra não tem que se apartar da minha boca? Por que tenho que meditar nela? Seja dia e noite. Porque se hago isso, eu vou fazer tudo o que está nela escrito. Porque a palavra vai quedar plantada em meu coração, em minha mente. E a hora da segunda condição, que é o segundo efeito que causa isso. Porque entonces harás prosperar tu caminho e tendrás êxito. Em tudo. O mais importante, o que é mais importante para nós? O que é mais importante prosperar nosso caminho delante de quem? De Deus. E que mais tendrás êxito? A Deus. A los homens? Bueno, pero que é mais importante? Hacia Deus. Salmo 1, versículo 1 ao 3. 1 ao 3. Salmo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Quão bem-aventurado é el hombre que não anda no conselho de los ímpios, nem se detiene en el camino de los pecadores, nem se assenta
nem se sienta en la silla de los escarnecedores. Aí vem. Sino que, na condição, sino não, acá, sino que en la ley del Señor, en su palabra, está su deleite. E em su lei medita de dia e de noite. Aí vem a condição. O Senhor apresenta a palavra como é lleno de graça e misericórdia, de amor, nos apresenta algo maravilhoso. O que passa com esse? Que outra condição passa? Que outra coisa é o fruto de tudo isso que engendra em nós outros? Será como a árvore firmemente plantado junto às correntes da água. Mira, a palavra vai ter efeito allá no valle. Plantado, firme. A porta antiga, fundamentação. Aí que está fundamentado. E como não está fundamentado em Cristo? Através de quê? Da palavra. Aquele que escuta e põe em prática tudo que estou predicando aqui no Sermão del Monte, tudo que está falando, se vocês escutam e la põem em prática, eu vou comparar o homem que levanta uma casa sobre a roca. Pode vir o que venga, venir na porta do valle, não vai passar nada. Mas o que escuta e não põe em prática é como a casa sobre a arena. E vêm as provas, as lutas, as correntes, as lluvias, transferindo para a questão espiritual, e a casa cai. Não suporta as provas, porque não está bem fundamentado e mais todavia por a palavra. E que dá seu fruto a seu tempo, porque tudo tem uma ordem. E sua honra não se marchita em todo o que hace, mais uma vez, ¿se acuerdan de Josué? E tudo o que vai fazer, e tudo o que hace, prospera. Aqui na doutrina da prosperidade, não é isso? Prospera delante de Deus? Amém? E também você tem que prosperar de uma forma financeira? Amém? Isso não é tudo. Como falamos, sobretudo, prosperar ante o Senhor é o que é mais importante. Então, o que passa na porta das águas? Moisés derrubou um mandamento aqui, uma ordem, através de Deus. Deuteronômio 31, 9 e 13. Quando chegarmos no capítulo 8 de Neemias, aí vamos tocar nesta passagem, neste mandamento, perdão, nesta ordem. Os judeus, em Neemias capítulo 8, vão cumprir esse mandato, que já estava há não sei quantas décadas sem cumprir. Pela primeira vez vão poder cumprir e fazer as festas aqui. Então, Moisés lhe ordenou, Deuteronômio 31, versículo 9 ao 13. Então, Moisés lhes ordenou, dizendo, ao fim de cada 7 anos, durante o tempo del año de la remisión de Deus, em la fiesta de los tabernáculos, quando todo Israel venga apresentar-se delante do Senhor tu Deus, em lugar que ele escorra. É ele o Senhor que escorra, não és tu. Não somos nós outros que escorremos o lugar. Lerás esta lei delante de todo Israel, a ouvidos deles. É o que vai ser Esdras com os outros sacerdotes, no capítulo 8 de Neemias. Congrega ao povo, homens, mulheres e ninhos, e ao forasteiro que está em tu cidade, para que escutem, aprendam a temer o Senhor tu Deus e cuidem de observar todas as palavras desta lei. E seus filhos que não la conhecem, la ouvirão. Aí entra a responsabilidade da família. Aprenderão a temer ao Senhor vosso Deus, mientras vivais em la terra adonde vosotros vais, cruzando ao outro lado del Jordão para poseê-la. Aí chegou esse cumprimento dessa palavra. No tempo de Salomão, a construção do templo e agora na restauração deste templo. Agora, nós estamos passando um período, hermanos, onde a igreja
la cristandad está bajo a uma confusão tenaz por la falta de conhecimento da palavra. E aí um texto tão conhecido. O povo está sendo destroçado, destruído, porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? Conhecimento da palavra de Deus. Jesus, quando habla lá no deserto, confrontando a Satanás, quando Satanás pede para transformar as pedras em pão, que é a primeira coisa que vem na confrontação, de tantas outras coisas que depois que vem sendo confrontado, e Jesus respondendo, utilizando a palavra, o livro de Deuteronômio, e ele responde: está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Ponto? Não. De toda quê? De toda palavra que sale de quem? Da boca do homem? Claro que nós somos receptáculos, pero toda palavra que sale da boca de Deus, porque há muitas palavras na terra salindo solo da boca de homens, pero não é Deus falando por eles. Não sai da boca de Deus através do Espírito de Deus. E por isso há tanta tristeza, tanta desgraça na igreja, por a falta de conhecimento da palavra. E aqui mira o que passou em Israel e o que está passando também em nossos dias. 2 Reis 28, capítulo 22, perdão, 2 de Reis, capítulo 22, 8 ao 13. 8 ao 13. Então, o sumo sacerdote e Uzias estão sendo na restauração. Uzias foi um rei de restauração como Ezequias. Agora empeça. A restauração empeça sempre por onde? Por la casa. Por templo. Depois vem o trabalho de restauração do sacerdócio. Para quê? Para que agora, bajo a restauração dos sacerdotes, pueda ter em serviço sacerdotal, ou seja, os sacrifícios espirituais. Aquilo que habla Pedro. Casa, sacerdócio e sacrifício. O que habla o livro de Ageu, casa, Zacarias, sacerdócio, Malaquias, sacrifício. Nos 3 últimos escalones dos salmos graduais. Salmo 132, casa. Salmo 133, habla de sacerdócio. E Salmo 134, vai falar de sacrifício. Tudo bajo o efeito da palavra. Então, estão fazendo uma restauração. Então, o seu sumo sacerdote, ponga atenção, irmãos, o sumo sacerdote Ilquias dijo ao escriba Safã: he hallado o livro de la lei em la casa del Senhor. Como que? Encontrei o livro de la lei aí. E Ilquias, o Ilcia, deu o livro a Safã. O sumo sacerdote encontra e dá a entrega para o escriba Safã. E este lo leu. Dá a entender que o sumo sacerdote, nesta época, encontra o Pentateuco, o livro da lei, que é o Pentateuco escrito por Moisés, e se quer se deu trabalho, né? Eu sei que é o livro da lei, parece ser o livro da lei. E entrega a Safã, e Safã se dá o trabalho de ler. E creio que toma tempo ler o Pentateuco. E ele leu. E ele escreveu a Safã vindo ao rei. E trago palavra ao rei, dizendo: mira, irmão, ponga atenção nesse versículo que nós aqui vamos terminar o tema da porta das águas. A importância da palavra, de conhecer a palavra de Deus, para que podamos ser madurados, amadurecidos nele, Senhor, e tenha feito todas essas portas. Sem a palavra não se pode. Sem a cruz não se pode. Sem a fundamentação não há como crescer, irmãos. Jesus passou por essas portas. Jesus viveu toda essa vida verdadeira e real.
em essas portas. Foi exemplo. Por que Jesus teve 3 anos e meio de um ministério poderoso? Porque 30 anos de sua vida por barro esse processo pelas portas de sua vida em crescimento espiritual. Porque ele era homem sem pecado. Exemplo para nós outros. Esse era o verdadeiro Adão. Esse era o modelo que Deus tinha para Adão. Jesus, modelo perfeito. Esse era o modelo. O primeiro homem. Pero agora vem o segundo perfeito, que ordena aos animais, aos peixes que se acerquem, e aí pesca, que transforma a água em vinho, que camina sobre as águas, que hace a multiplicação de los panes. Mira todo esse poder que tinha o Senhor Jesus, sua autoridade. E quando, no versículo 9, e chega ao rei dizendo, tus servos han tomado dinheiro. A coisa que ele está acabou de ler o livro e não falou nada a ele. Mira a falta de sensibilidade que eu não tenho. Isso. Note, Josias começou a reinar, tinha 8 anos. E com 16 anos, começou a buscar a Deus. Ou seja, que de 8 até 16, quedou um vazio, pero algo tremendo da parte de Deus. Um jovem com 16 anos começou a buscar a Deus. E aqui, nessa situação, tinha 20 anos de idade. E seus servos han tomado o dinheiro que se halló en la casa y lo han puesto en mano de los obreros encargados de supervisionar la casa del Senhor. El escriba Safã informou também ao rei, dizendo, ele sacerdote Ilquias me ha dado um livro. E livro? Era o livro da lei? E Safã o leu na presença do rei. Em outra versão diz que Josias, diga-me, que livro é esse? Leia. Que está mais detalhado, está também Crônicas. Aqui temos Reis. No livro de Crônicas. Leia, quero escutar. Safã peça a ler o livro na presença do rei, porque se não dependesse de Safã, não ia ler nada. Sabe? Que livro? Em Crônicas. Que livro é este? Leia, quero saber. E sucedeu que quando o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou seus vestidos. Olha, ele é um sacerdote. Safã leu, é a mesma coisa que estivesse lendo um periódico. Não passou nada. E agora, quando não tem visão, quando busca a Deus, sabe tocar na palavra. Logra tocar na palavra de Deus. Então o rei ordenou ao sacerdote Ilquias e a Icã, filho de Safã, e a Aquibô, filho de Micaías, al escriba Safã e a Asaías, servo del rei, dizendo, ide, consultai o Senhor por mim, primeiro por ele. Uma figura de Cristo. Por el pueblo e por todo Judá, acerca das palavras deste livro, que se ha encontrado, porque grande es la ira del Senhor, que se ha encendido contra nosotros, porquanto nuestros padres não han escuchado a palavra deste livro, haciendo conforme a todo o que está escrito de nosotros. Porque o Senhor tenha misericórdia de nós esses dias. Podemos tomar essa palavra poderosa, que é como uma espada do Senhor. E vamos à porta dos cavalos. Então, a porta das águas é o poder da palavra. Por quê? Porque agora vem a porta dos cavalos. Essa vida ascensional. O que habla a porta dos cavalos? De las batalhas e lutas espirituais que temos que enfrentar. Os inimigos, o inimigo maior que somos nós mesmos, mas também no mundo espiritual, através da palavra, a vida de oração.
batalhas espirituais, com a espada, com o conhecimento, podendo enfrentar tudo isso. E vemos aqui. La Puerta de los Caballos, capítulo 3, de Neemías, versículo 28. Desde la Puerta de los Caballos, restauraron los sacerdotes, cada uno frente de su casa. Entonces, interesante que essa puerta, quem tomou o encargo foram os sacerdotes, que começaram a restaurar essa porta. Nós somos sacerdotes de Deus, reis e sacerdotes. Nós temos essa responsabilidade perante o Senhor. E cada um que tem em sua casa à frente, restaurava o tramo do muro e a porta está frente à porta. Então, essa porta habla de quê? De batalha espiritual. Tem a palavra hora, tem a porta das águas, claro, a hora que você pode enfrentar. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5. 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5. Pois aunque andamos na carne. Amém, irmãos? Eu fui muito rápido. Os que podem anotar. Coríntios, 2 Coríntios 10, versículo 3 ao 5. Você pode anotar aí. Pois aunque andamos na carne, não lutamos segundo a carne. Se lutamos segundo a carne, matamos. Mira aí o poder que tem na carne. Se falando com o irmão aqui em casa, recordando da força que tinha Moisés, essa força natural dele, ao ponto que vou livrar Israel com sua própria força e mata um egípcio com suas próprias mãos. E daí tem que ir para o deserto, apacentar ovelhas, cabras, se quer ovelhas. E está bajo a autoridade e o governo de sua suegra, Retro. E ali encontra com o Senhor na sarça, que ardia, pero não queimava, não se desmantelava. Permanecia. Fogo de Deus sobre essa sarça. Ali encontra com Deus. E termina sua vida mais 40 anos no deserto junto com Israel. E qual é o processo esse que passa Moisés? Quando mata o egípcio, ele está dizendo, eu posso. A força da carne. É essa a carne. Isso nós temos que aprender muito com o Senhor. O Senhor é o leão da tribo de Judá, mas não é como um leão pela terra. Esse leão é muito distinto. Sim, enquanto o homem utiliza sua força para matar, para as guerras, para a destruição, morte, homicídios, o Senhor usa sua força e bravura, valentia na cruz, com suas mãos ensanguentadas. Allá, é isso que passa com a força desse leão humano pela terra, não divino. Eu vou libertar o povo com força. E o Senhor leva para o deserto 40 anos. E quando chega ao deserto 40 anos, allá com Retro apacentando cabras, quando está delante do Senhor, aí sim já está caminhando passo a passo, pero todavia não é o que Deus quer de nós. Eu não puedo. Bueno, já reconhece que eu não puedo. Eu não puedo livrar. Mais 40 anos no deserto, com Israel. Aprende Moisés. Tu podes. Esse é o processo do Espírito, da palavra em nossas vidas. Eu puedo, eu não puedo, hasta aqui, tu puedes. E aí vai a palavra. Não com a carne, porque as armas de nossa contenda não são carnais, senão poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, não de seres humanos, nem tampouco de hermanos. Mira que habla Pablo, há uma controvérsia na cristandade terrível, e neste ponto que hace que, por isso estão as divisões no corpo de Cristo,
e está entre nós outros mesmos. Porque pensamos que temos que guardar a unidade da fé. E não é a unidade da fé que tem que ser guardada, irmãos. É a unidade do Espírito. Rogo-vos, parece que eu ouvi o Paulo como de rodilhas, com as mãos assim, rogo-vos, amados irmãos, porque sabia toda a problemática que já estava passando na igreja em Corinto, e agora entrando por a igreja de Éfeso. Rogo-vos, amados irmãos, uma igreja praticamente composta por escravos. Rogo-vos, amados irmãos, que guardeis a unidade do Espírito, por el vínculo da paz, não por a guerra. Uno não guarda a unidade da fé, porque não vai guardar mesmo, hasta que todos cheguemos à unidade da fé. Hasta que todos. Há um hasta de Deus. E estão os irmãos peleando sobre a venida do Senhor. Não é antes, durante, depois. Isso não tem interesse, não tem importância nenhuma. A importância é saber se estamos preparados. De conhecer a palavra, a porta das águas. Para pôr a espada, porque estamos agora num mundo tenebroso e as coisas que estão passando na terra por esses dias são coisas muito sérias. Um tem que estar muito adormecido para não perceber o que está passando entre linhas. Pouco a pouco, como a renda está sendo introduzida. E que importa quem vai ser o anticristo, que seja que é. O que importa é que nós só temos que estar preparados com essa espada na mão, com a palavra, para a batalha espiritual que temos em nossas vidas e coisas que vão vir poderosamente, porque ai da terra, como disse o Senhor. Eu vi Satanás caindo como um raio, e ai da terra, quando está sobre a terra, Satanás, do que vai passar. Então, se a nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue, são contra fortalezas, principados, potestades. Não contra os irmãos, não contra os impíos tampouco. A espada. Por quê? Por quê? Porque isso são poderosas para a destruição de fortalezas. Que fortalezas? Fortalezas externas, internas, tanta fortaleza que temos em nós outros. Mira Jacó toda uma noite peleando contra o Senhor mesmo. Tanta força em si, tanta carne, tanta trampa, ao ponto que o Senhor, em sua infinita misericórdia, que nos conhece, ele campo da nossa força, vai e toca na coxa de Jacó, o músculo que tem mais força no corpo humano. O que está dizendo aí? Que o Senhor vai nos levar a um ponto que tem que tocar, que tem que nos quebrar. E a palavra tem esse efeito para nos rendermos ao Senhor. Aí sim ele poderá cambiar nosso nome. Já não te chama mais tramposo, já não te chama mais Jacó, te chama Israel. Isso é o processo do Senhor em nossas vidas. Tantas fortalezas que têm que ser destruídas com a ajuda da palavra, com essa espada. A porta dos cavalos, por onde passavam os cavalos. Destruindo o quê? Destruindo o quê? Especulações. Deus santo, na quantidade de especulações. E todo racionamento altivo que se levanta contra o conhecimento de Deus. Muita coisa que se levanta, irmãos. A questão humanista é uma coisa terrível. Como está a terra. Palavras tão lindas, hermosas, puro humanismo. Sacando Deus, sacando a operação da cruz, sacando a palavra de Deus e ponendo pensamentos de homens impíos e até irmãos mesmo que, pero onde está o Senhor? Às vezes encontramos nas próprias alabanças. Tu escuta uma alabança, porque a alabança está bajo a autoridade do Espírito e a palavra tem que fluir através de las canções, de las alabanças. Mira os salmos poéticos, as orações cantadas através da boca pelo uso de Davi, canções que tu escutas, pero está falando de quem? De novio? De la novia? De Cristo? Será que é de Cristo? Será que é dele, Senhor? Tem sentido? Toda essa especulação contra o conhecimento de Deus e todo o racionamento altivo que se levanta
contra o conhecimento de Deus e ponendo todo o pensamento em cautiveiro à obediência de Cristo. Amém. Então, tomamos aqui el caballo, a força del caballo. Jó, capítulo 39, as características que tem um cavalo, dita pela própria boca de nosso Deus. E o que habla Deus acerca dele cavalo, que ele mesmo criou. Jó 39, versículo 19 a 25. Então, quando eu tomo Jó no redemoninho, começa a hacer as interrogações, as perguntas a Jó. Então, esta é uma delas. Das tu al caballo su fuerza? Es tu que dá, Jó. Revistes su cuello de crines? Mira como são as crines do cavalo, tão lindas. Le hace saltar como la langosta? Mira, está a criação, hermanos, quando miramos a criação, todo o que a criação hace em la terra, qualquer ser mais pequeno que seja, desde microscópico hasta macroscópico, Deus lo puso, cada coisa é Deus que lo deu, lo entregou. Não hacen por si solo. Não lograriam assim, porque Deus estabeleceu isso. A força do cavalo, tem essa força toda. Um cavalo pode correr, irmãos. Não sei se algum irmão sabe. Uno pode montar um cavalo e sair a trote. E vai trotando, hasta morrer. Hasta morrer. Não para. Terrível é em su formidável resoplido. Escarba el valle y se regocija en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Se burla del temor y no se acobarda, nem retrocede ante la espada. Quando vê as batalhas, como é visto em algumas películas, está como enfrenta os cavalos. Resuena como la aljava, la lança relucente e la jabalina. Com ímpeto e furor corre sobre a terra e não se está quieta ao sonido de la trompeta. E não está quieta ao sonido de la trompeta. O sonido das trompetas já lo pone. Cada vez que a trompeta suena, como que disse, eia! E desde lejos olfateia a batalha. As vozes atronadoras dos capitanes e o grito de la guerra. Ela transferindo uma forma espiritual nós outros como esses cavalos. Sim? Salmo 28, 7. A força. El Senhor é minha força e meu escudo. Em cada versículo desse foi separando, um por um. A primeira, força. Força. El Senhor é minha força e meu escudo. E nele confia meu coração. E sou socorrido, portanto, meu coração se recocija e lhe darei graças com meu cântico. Sem temor, não tenha medo. Filipenses capítulo 1, 28 a 29. Os que irmãos podem anotar. Eu vou para ganharmos um tempo aqui. Estou vendo aqui o tempo. De nenhuma maneira amedrentados por vossos adversários, lo qual é señal de perdição para eles, pero de salvação para vosotros, e isto de Deus. Todo o que vem que passar. Não é que ter temor, como um cavalo. A força do Senhor está. O Espírito nos livra do temor. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, não só crer nele, senão também sofrer por ele. A motivação. Juan, capítulo 13, versículo 3, 5 ao 17. Me toca ler todo por completo. Amém? Juan 13, verso 5 ao 17. Luego echou a água em uma vasilha, começou a lavar os pés de los... Graças, Diego. Amém, minha irmã. Muitas graças. E começou a lavar os pés de los discípulos e a secá-los com a toalha que tinha cenida. Então, o que ele hace, motivando,
Tudo que ele faz é para nos motivar também, para que hacemos também. Esse aprendizado está aqui em Roma, tão precioso, tão lindo. Então, quando acabou de lavar-lhe os pés, tomou um manto, versículo 12, e sentando-se à mesa outra vez, lhe dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabe por lo menos lo que ha hecho? Todavía não sabem porque não têm o Espírito. Vosotros me chamais maestro e Senhor, e tenéis razão, porque lo soy. Pois se eu, el Senhor, e maestro, vos lavei os pés, vosotros também deveis lavar os pés uns aos outros. Aí ela saca, nos motiva e nos saca de toda pretensão no corpo de Cristo, de toda soberba e presunção. E não pensa que é alguma coisa, porque sabe, que pensa que sabe, que conoce a palavra e menospreza os irmãos. A arrogância, por causa da arrogância de vuestros corações, disse no livro de Jó, eu os disciplino. E todavia dizem que não há Deus. Vosotros me chamais maestros, tenéis razão, porque sou. Pois se eu, Senhor e Maestro, os lavei os pés, vosotros também deveis lavá-los os pés uns aos outros. Porque os dado exemplo para que, como eu os he hecho, vosotros também hagais. Em verdade, os digo, um servo não é maior que seu Senhor, e um enviado é maior que o enviou. Se sabeis essas coisas, mira, se sabeis essas coisas, sereis o quê? Felizes, se los praticais. Encontrar felicidade na vida da igreja, em sua vida, está triste, não há alegria em seu coração, barro, tudo, sirva os irmãos, e o Espírito te vai llenar de gozo, de paz. A palavra que falou o irmão Rogério, serviço na igreja, um servo bueno e fiel. Foste fiel no pouco, não muito te le daré. Se hace isso, seres feliz. Está infeliz, irmão? Está lleno de tristeza? Busque servir o corpo de Cristo. Amém? Valentia. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7. 2 de Timoteo 1, verso 7. Porque não nos ha dado Deus um espírito de cobardia, senão de poder, de amor e de domínio próprio. Sofre ataques. Juan 15, versículo 18 al 20. Juan 15, verso 18 al 20. Não sofre ataque. Tem uma força. Essas são as características que uno tem que ter com a espada, com a palavra. Se o mundo os odia, sabeis que me ha odiado a mim antes que a vosotros. Se fueras del mundo, el mundo amaria lo suyo. Uy, hermanos, se nós não temos, ou seja, que se não há confrontação em nossa vida cristiana, alguma coisa está mala. Estamos bastante mesclados com o mundo. Pero quando começamos a sair do mundo, começa uma guerra. Pero como não sois del mundo, senão que eu los escorri de entre el mundo, por isso el mundo os odia. Acordai-os pela palavra que Deus os dije, um servo não é maior que seu Senhor. Se me perseguiram a mim, também os perseguirão a vosotros. Se guardaram minha palavra, também guardarão a vossa. Perseverante. São 7 pontos. Filipenses capítulo 3, verso 12 ao 13. Capítulo 3, versículo 12 ao 13. Não que eu lo haya alcançado, diz o apóstolo Pablo, ou que já ha chegado a ser perfeito, senão que sigo adelante a fim de poder alcançar aquele para o qual também fui alcançado por Jesucristo. Hermanos, eu mesmo não considero havê-lo já alcançado, pero uma coisa hago. Aí está.
a perseverança. Olvidando lo que queda atrás, estendendo-me a lo que está adelante. Perseverante, hermanos. Esta palavra é a cumbre, a coluna da igreja no início, a perseverança. Isso que foi, essa realidade que a igreja tinha foi que transformou todo esse poder que a igreja tinha. Perseverava na doutrina apostólica e perseverava também na comunhão com os outros, perseveravam no partimento do pão e perseveravam nas orações. Aí estão as 4 colunas poderosas da igreja. Cristo, a doutrina cristã em Cristo, a comunhão um com os outros, a vida de comunhão, o partimento do pão, a vida do corpo de Cristo e das orações. E o último, atento ao chamado. Atento ao chamado. Efésios 6, versículo 10 ao 13. Efésios capítulo 3, verso 10 ao 13. Por lo demais, fortalecei-os nele, Senhor. Onde está nossa força? Nele, Senhor. Não há outro lugar para buscar a força. Nele, Senhor. Revestis agora com toda a armadura de Deus. Quando uno se fortalece nele, Senhor, então também no poder de sua força. E quando aí uno pode, na batalha, com a espada, se armar com esta armadura, se pôr essa armadura, para que podais o quê? Aí vem lá. Por quê? Por quê? Por que tudo isso? Para que podais estar firmes contra as insidias do diabo. Como não pode estar firme? A palavra, irmão, você estuda assim. Tu toma do início e vai até e depois vem. É como que os judeus lo leem hacia de la derecha por la esquerda. Então, se a palavra tem esse efeito, tu viene e chega e agora regressa. Regressamos aqui, hacemos o caminho de volta. De ida e hacemos de volta. Por quê? Então, então como pode estar firme contra as insídias do diabo? Como hago para estar firme? Tenho que me revestir com toda a armadura de Deus. E como hago para estar revestido fortalecido no poder de sua força? Então, se eu não busco esse fortalecimento nele, Senhor, através da palavra, que vai nos ajudar, eu não vou ter condições de pôr a armadura de Deus. E se não pongo a armadura de Deus, não posso estar firme contra Satanás. De onde vem minha fortaleza? De Deus. Atento ao seu chamado, porque nossa luta não é contra carne e sangue, contra sangue e carne, senão contra quê? Principados, contra potestades, contra os poderes deste mundo de tinieblas que estão aí com toda força contra as hostes espirituais de maldade em las regiões celestiais. Eu confesso, irmãos, que nesses dias, não é por causa dessa, essa coisa está desencadeando uma sequência de como esse não põe esses dominós, não sei como se chama isso, e vai ponendo assim, quando tu empurra, vai essa coisa aí desencadeou uma sequência de acontecimentos tremendos na Terra. Nesses anos todos que tem caminhado, eu nunca vi tanta coisa sem caminhar. E aí está a nossa luta contra as hostes espirituais de maldade em nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, toda a armadura, para que podais resistir em dia malo. Como uno pode resistir malo? Com a armadura. E como uno toma a armadura? Fortalecido no Senhor. Se uno não busca o Senhor, se uno não se inclina hacia Deus, porque pero como pode me fortalecer no Senhor e no poder da sua força? Como hago isso? Como pode ser isso? Isso vai buscando. Isso nos traz revestimento. E revestir com toda a armadura. Sim?
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que podáis resistir en el día malo. E havendo hecho todo isto, estáis firmes. Mira como ajuda a experiência do cavalo para estalhar na porta del valle. Também, como uma porta vai entrando dentro da outra. Pero, terminando aqui, mas da vitória és del Senhor. Provérbios 21, versículo 31. Com tudo isso, a vitória é do Senhor. Eu recomendo depois vocês um texto que eu vou passar aqui. Provérbios 21, 31. Se prepara o cavalo para o dia de la batalha. Bueno, pero la vitória é del Senhor. Então, o que temos aqui? Para os que anotaram, os atributos que temos no cavalo: valentia, perdão, aqui. As características desse cavalo: força, sem temor, motivação, desmotivado, não tem desânimo, valentia, sofre ataques, perseverante e 7, atento ao chamado. Então, depois, os irmãos, não temos tempo, pero tomem essa passagem de Segunda de Crônicas, uma das batalhas mais hermosas da Escritura, da Bíblia. Há muitas batalhas, mas esta é tremenda batalha, onde não hace nada, onde Josafá não hace nada, a não ser que junto com os cantores e com os sacerdotes, todos começam a alabar, a adorar a Deus e a cantar, e Deus hace todo esse massacre no arraial dos amonitas e dos moabitas. Capítulo 20 de 2 de Crônica, versículo 1 ao 24. Leiam depois, irmão. Toma o seu tempinho e leia apenas essa passagem aí. E as duas últimas grandes batalhas que ainda estão por vir. El Armagedon, que está em Apocalipse 16. As últimas duas batalhas, de uma forma ora literal. E também tem transfundo espiritual. Claro que sim. Apocalipse capítulo 16, o Armagedon e a batalha final. Apocalipse 20, versículo 8 ao 9. Quando Satanás se levanta contra todas as nações depois de 1000 anos e vem e cerca a cidade santa, Jerusalém, ali, e cai fogo do céu também. Parecido com de Josafá a experiência. Não é uma batalha assim. Ninguém sai para a batalha. Apenas, como em outro texto, que o inimigo, com o sopro da sua boca, o inimigo, o anticristo, Deus o destruirá. Um sopro de sua boca cai fogo e consome todas essas nações que se levantam contra o Senhor. E Satanás lançado no lago de fogo. E o último inimigo, que é 1 Coríntios capítulo 15, 26. É um inimigo. 1 de Coríntios 15, 26. E o último inimigo que será abolido é a morte. E terminamos aqui em Apocalipse 20, versículo 14. E a morte e el Hades foram arrojados ao lago de fogo. Esta é a morte segunda, o lago de fogo. E aí terminamos. Amados irmãos, com a graça do Senhor. A palavra que nos concede a espada para batalhar contra nossos inimigos. Uma batalha de ordem espiritual, não é da carne. Esse contexto aí é de ordem espiritual. Não é para matar a los hermanos, tampouco, ou qualquer que seja. Sim. Então, às vezes, para pensar que tem que enfrentar pela espada, mira como que Pedro sempre tem uma espada guardada. E quando chega a situação lá no Getsemani, que se acercam, chega eles Malco, parente do sumo sacerdote, e Pedro saca a espada e saca a orelha de Malco. E o Senhor vai correr a orelha
opõe. Pedro, aquele que com a espada acederir por esta mesma espada será herido. ¿Tú no crees que si yo quisiera, yo tendría 12 legiones de ángeles? ¿Sabe cuánto es una legión de ángeles? Una sola, o romana, entre 600 a 1.200 soldados romanos. Eso es una legión de ángeles. ¿Sí? Uno solo es una destruição em um arraial pelos filisteus. Um solo ángel. Dos destruíram Sodoma e Gomorra, que Nagasaki e Hiroshima é explodido perto da destruição que passou essas duas cidades. As cidades, a destruição foi algo terrível. A Sodoma e Gomorra é outra cidade que eu não recordo agora, que barraram del Vale de Arabá. Esse platô foi como se Deus, em sua ira, com seus pés, aplastasse as duas cidades e pá, 380 metros barro do nível do mar. E hoje, quando uno vai fazer as escavações ou a parte arqueológica, buceando no Mar Morto, encontraram as cidades, os artefatos que provavelmente, creio que sim, está ligado à cidade de Sodoma e Gomorra. 380 metros da ira de Deus. Amém, irmãos. Padre, queremos te dar graças ao Senhor por esta palavra.